Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o BH do canal Jogatinando Adoidado e hoje lhes trago um questionamento que tenho me feito nos últimos dias. O que está acontecendo com a nova geração de games? Recentemente decidi fazer uma análise geral dos games que eu tenho mais jogado e gostado, e percebi que tenho jogado mais jogos antigos do que os de nova geração. Ultimamente tivemos uma enxurrada de lançamentos desastrosos. Como exemplo podemos citar a trilogia do GTA, Cyberpunk, Avengers e muitos outros. Esses jogos citados vieram repletos de bugs que atrapalharam a experiência de quem aguardava ansioso por esses games. Mas não é de bugs que quero falar neste vídeo, e sim da falta de jogos realmente bons e com histórias realmente bem escritas e envolventes. A maioria dos jogos atuais são feitos unicamente para vender e para encher os cofres das produtoras, que já não se importam mais com a qualidade narrativa de seus jogos. Tudo é muito raso e esquecível. Você joga um game e depois nem se lembra mais dele. A história não te causa um impacto e não te traz nenhuma reflexão. Para mim os jogos são, antes de mais nada, excelentes formas de se expressar e de transmitir ideias. E um jogo que apenas possui gráficos lindos e não nos apresenta uma ideia não cumpre o seu papel. O mesmo ocorre com os livros, os filmes e as músicas. Quando compramos um jogo queremos ter uma experiência única. Queremos nos sentir parte daquele mundo. E não pagar caro por algo genérico. O Far Cry 3 foi um excelente jogo e na minha opinião um dos melhores jogos já feitos. Tudo nele funciona. A gameplay é boa, seu mundo é vivo, a história te envolve, você realmente se importa com os personagens, sem falar que Far Cry 3 tem um dos melhores vilões dos games. Até mesmo eu que não curto muito jogos em primeira pessoa fiquei impressionado com o que vi no Far Cry 3. Porém a Ubisoft, vendo o sucesso do seu jogo, teve a brilhante ideia de manter a mesma fórmula no Far Cry 4, 5 e no 6. E isso gerou uma saturação da franquia. Eu acredito que para ter uma real evolução dos games é preciso que as empresas tenham a coragem de ousar, de criar algo novo e diferente do que estamos acostumados. Sem falar que a maioria dos jogos atuais estão repletos de microtransações. As empresas de games estão vendendo jogos incompletos e cobrando o preço de um jogo cheio. E se você quiser ter o jogo completo, com todas as armas e roupas do seu personagem, terá que pagar a mais do que já foi pago. Eu me lembro que na época do PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e no 360 não tinha isso de comprar roupa e armas para personagem. Tudo já estava dentro do jogo e poderia ser obtido à medida que você iria avançando dentro da história. E isso gerava um sentimento de conquista para os jogadores. Mas isso desapareceu nos jogos atuais. O jogador, muitas vezes não precisa vencer um desafio para ganhar determinado item. Ele simplesmente pode comprá-lo. A nova geração de jogadores não sabem mais o que é passar horas tentando vencer um chefe ou um desafio, e ter a excelente sensação de zerar um game que te deu tanto trabalho. Os jogos atuais não nos proporcionam desafios ou mínimo de dificuldade. A sensação que eu tenho é que à medida que avançamos na melhoria da gameplay, retrocedemos na história e na dificuldade do jogo. Mas sabemos que é possível fazer um jogo com uma avançada gameplay e que ao mesmo tempo apresenta uma história memorável e personagens inesquecíveis. Como exemplo podemos citar o The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War, entre muitos outros. Mas este tipo de jogo dá trabalho para ser feito, e leva um tempo maior na sua produção e a maioria das empresas querem lançar jogos o mais rápido possível, mesmo que isso signifique sacrificar um bom enredo para seus jogos. As empresas acreditam que quanto mais jogos mais dinheiro terão. E isso pode ser verdade a curto prazo, mas a longo prazo irá gerar um grande prejuízo, pois suas principais franquias serão saturadas. Recentemente tivemos o lançamento do jogo The Quarry. O jogo veio com um preço salgado e entregou uma história rasa e sem nenhuma importância, digna dos filmes da sessão da tarde. Além de ter diversos bugs.
Esse game é um exemplo perfeito do que quero mostrar neste vídeo. Ele é o típico jogo da nova geração, pois apresenta gráficos lindos e impressionantes, mas com uma história e personagens medíocres. Nós, como jogadores e amantes dos jogos, não podemos aceitar tudo que as empresas querem nos enfiar goela abaixo. Não podemos continuar a pagar caro por jogos incompletos. Os jogos no Brasil sempre foram caros, mas pelo menos antigamente pagávamos por jogos completos e não por partes de um jogo. Não é que os consoles de hoje sejam ruins, longe disso. PS4 e Xbox One são inegavelmente sofisticados, além de contarem com jogos consagrados. Até o Wii U, tido como o console menos vendido da Nintendo, tem títulos que são garantia de diversão. Só que, quando você tem um novo videogame, espera ter experiências melhores que as percebidas na geração anterior. Mas estou falando de experiências completas. Não basta ter gráficos impressionantes se a jogabilidade não acompanha tamanha evolução ou se a história não tem originalidade. Pois esse é o grande problema da geração atual. O que mais temos visto ultimamente são remakes, remasterizações, títulos que deixam a impressão de que falta algo, com a permanente esperança de que uma continuação salve alguma coisa, e até dograde gráfico. Títulos exclusivos. Mas para uma geração que surgiu em 2013, deveria haver muito mais a essa altura. É como se o PS4, o Xbox One e o Wii U fossem apenas expansões melhoradas do PS3, do 360 e do Wii, respectivamente. Esses consoles são bastante avançados, mas parece não haver títulos que realmente conseguem aproveitar tanto potencial, não em quantidade suficiente. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. E para vocês? O que estão achando dessa nova geração de games? Deixem sua opinião nos comentários e não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.